Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma semana com a companhia de vocês, com a companhia desses amigos espirituais que temos a certeza que não nos abandonam nunca, com esses amigos que coordenam esse nosso encontro, esse nosso estudo, em companhia desse livro, o Livro dos Espíritos, esse primeiro livro da codificação. E para dar início ao nosso programa, vamos realizar a nossa prece, como sempre fazemos em todos os trabalhos do MAP. A prece pedindo ao nosso Pai a luz, pedindo ao nosso Pai a proteção necessária para que possamos realizar esse estudo, pedindo a esses amigos espirituais que nos ajudem na assimilação desses ensinamentos, para que possamos, Pai, para que possamos, Mestre Jesus, trazer todas essas orientações para que façam morada em nossos corações e nas oportunidades que se apresentarem durante a nossa vivência, ainda nessa encarnação, que possamos aplicá-las em prol do nosso melhoramento. Precisamos assimilar, precisamos passar pelo crivo da prova. Para isso, Mestre, te pedimos que nos ajude, para que todos esses ensinamentos façam morada em nossos corações. Te pedimos que a tua luz ilumine os nossos sentimentos, ilumine os nossos pensamentos, ilumine o nosso querer. Mestre, que a tua luz se faça presente em torno de todos nós, dentro de cada um de nós. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, para darmos início ainda, né, Célia, como sempre fazemos, temos a nossa reflexão da noite, da semana, né? A nossa reflexão da noite, como você falou, que vai servir para a nossa semana, para que a gente, todas as vezes em que né? titubearmos, que a gente lembre dessa reflexão que aparece agora na tela de vocês. E ela diz assim: a razão pela qual Deus jamais desiste da sua vida é simples. Você é a obra mais perfeita. Ou seja, a gente pode fazer uma pequena transformação nessa reflexão e nós podemos ler: a razão pela qual Deus jamais desiste de nossas vidas é que nós somos a obra mais perfeita que Ele fez. E a gente não pode esquecer isso nunca, né, Nivaldo? Porque quantas vezes nós paramos e pensamos assim: Deus não está me ouvindo. Acho que Ele esqueceu. Deus me abandonou. Deus me abandonou. A gente costuma falar isso, né, Célia? Eu não mereço que Ele me ouça. A minha prece é tão pequena, tão insignificante, que Ele não vai ouvir, Ele tem mais coisas para fazer. Mas Ele nos atende a todos. A cada um de nós, né, Célia? Ele não desiste de nenhum ser da sua criação. E por mais devedores que sejamos,
por mais monstruosos que sejamos, a gente não pode esquecer nunca que nós temos a essência divina dentro de cada um de nós. E que ele não esquece nenhum, porque ele sabe o que ele fez. Ele tem consciência, ele tem certeza da perfeição que ele criou. E perfeitos somos nós. Trazendo, né, Célia, para dentro do nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente pode falar nos 3 reinos, né? Os 3 reinos. O reino mineral, que nós já estudamos aqui, no reino vegetal, no animal e no hominal. Então, nós, como criaturas de Deus, estamos nessa escala mais alta da criação. E lembrar também da passagem de Jesus, quando nos disse que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Nenhuma. Então, todos nós temos uma grande importância para Ele. Todos nós. Por mais que a gente, muitas das vezes, nos sintamos assim, abandonados, esquecidos, mas a gente precisa se lembrar sempre, né, Célia, que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para experimentar, para sermos burilados. Aqui estamos em prova. E essas sensações que muitas das vezes sentimos faz parte desse crescimento espiritual para nós. E, Nivaldo, você está falando isso, sabe quando vamos lembrar de situações nossas como pais? Quantas vezes um filho nosso está fazendo uma manha qualquer e a gente finge que não... Finge que não vê, não dá bola. Não dá bola. E aí o que acontece? Esse filho, essa criança, ela vê que não está recebendo, não prosperou, não está dando ibope, ela dá um jeito. E assim é o nosso pai. Célia, e você falou aí na nosso papel de pai e de mãe, nem sempre, ou nós colaboramos, né, para a realização daqueles pedidos dos filhos. E principalmente aqueles pedidos que a gente sabe que não vai ser bom para eles. Que nós qualificamos de absurdo. Não, isso não pode. Não pode. E eles, na sua inocência, assim, ignorância, vão achar que estão sendo castigados pelos pais, por nós. Mas, na verdade, nós estamos fazendo o melhor para eles. Se nós fazemos isso... Imagine o pai que tem toda essa amorosidade, todo esse entendimento. Que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nós estudamos lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Célia, nós estamos ainda falando das leis divinas, na primeira lei. Na lei estamos de adoração, na primeira lei, né? Que é a lei de adoração, e hoje a gente provavelmente deve concluir essa lei, porque só está faltando agora o item que vamos falar hoje, que é sacrifícios. Mas só para a gente fazer aqui, Célia, aquele resumo, né? Uma recapitulação, né? O primeiro, falando da lei de adoração, no primeiro item, Kardec trouxe para nós o objetivo da adoração. Por que adorar? E qual é o objetivo da adoração? O objetivo da adoração é nos aproximar de Deus. Isso. É fazer com que nós sintamos a energia dele. Esse é o objetivo da adoração. Depois a gente estudou aqui sobre a adoração exterior. E tem uma pergunta, Kardec começa, né? A adoração necessita de manifestações exteriores? E a gente estudou aqui que não. Porque nós somos levados, né? A atos externos. A atos externos. Então, essa adoração exterior, que vai se manifestar nesses nossos gestos exteriores, não é necessário para que a gente converse com Deus. E a espiritualidade nos diz aqui, nessa adoração exterior, que a adoração verdadeira é a do coração. É do coração. É a primeira, é a pergunta 653. E ele diz, né, Célia, que essa adoração exterior, ela só tem um objetivo útil se ela servir para, assim, motivar quem estiver assistindo ou vendo.
motivar, mas desde que seja de coração. De coração. Depois a gente teve aqui, Célio, o item 3, vida contemplativa. Vida contemplativa. A vida contemplativa, o não fazer o mal já está resolvido, não precisa fazer o bem. Ou seja, eu vou viver numa vida contemplativa, eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Não faço bem. E aí eles nos disseram nesse tópico que só pelo fato de nós não fazermos o bem, nós já estamos fazendo o mal. Que o bem precisa ser praticado no máximo de nossas forças. Então, essa vida contemplativa, pura e simplesmente, ela não tem um objetivo real, verdadeiro para Deus. Palavras dos Espíritos na resposta a essa vida contemplativa. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Perfeitamente. Porque eu só fico, sabe, na vida contemplativa. Então, é como você falou, Nivaldo. Nem evito que o mal aconteça, como também não faço bem para ninguém. Então, é aquela vida, assim, Célia, perdida. Não fizemos nada. Ficamos contemplando. Depois nós tivemos, Célia, falando sobre a prece. E aí eles nos perguntam, a prece é agradável a Deus? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. E eles respondem para nós, é sempre agradável a Deus. Sempre. A prece não é a última coisa a ser feita, como nós já falamos aqui. A prece é a primeira coisa a ser feita. Porque a gente costuma fazer isso, né, Célia? Olha, dizermos assim, já fiz de tudo, agora só rezando, só fazendo uma prece. Quando, na verdade, a gente precisa começar pedindo, fazendo essa prece, para que aquilo que a gente deseja tenha um resultado positivo. Que se tiver que ser bom para nós, que aconteça. Se não, que aconteça o contrário, que a gente não... E que a gente tenha a conformação da negação. E a espiritualidade também, Nivaldo, nos diz que essa prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. Então, aquela prece, a gente falou isso aqui, né, Célia? Sentida. Aquela prece lida, aquela prece contínua que se faz, aqueles cânticos repetidos, tem valor para Deus? Tem. Mas aquela prece sentida, com aquelas palavras que vêm do fundo do coração, elas chegam com mais, talvez, velocidade a Deus. Porque ela está sendo ditada pelo fundo do nosso coração, pelas nossas angústias, pelas nossas necessidades mais básicas, mais profundas, né? Depois nós falamos, Célia, sobre politeísmo. Politeísmo, a crença em vários deuses. A gente sabe que ainda hoje temos crenças, temos... Ainda temos povos, doutrinas que creem em vários deuses. Mas eles nos dizem lá, Célia, que à medida em que nós vamos desenvolvendo as nossas ideias, nós vamos chegando à conclusão na existência de um Deus único. Com o nosso amadurecimento, com a nossa vivência, com o nosso estudo, à medida que a gente vai evoluindo no nosso entendimento, a gente chega à conclusão de que a existência de um Deus maior é fundamental, é preciso. E até mesmo em todas essas crenças, sempre tem um Deus que ele comanda todos eles. Exatamente. Mesmo no politeísmo romano, politeísmo. Eles tinham, dos hebreus, né? Isso. Eles tinham lá um Deus que comandava todos os outros. E agora? E daí, para ser somente esse Deus que comanda, o soberano, foi um pulo. E exatamente por isso o povo judeu foi o povo escolhido. Porque eles já tinham essa ideia. Consciência, essa ideia do Deus único. Por isso é que eles foi o povo escolhido.
E agora, Célia, nós vamos para o último item dessa lei da adoração. Nós vamos falar sobre sacrifícios, que a gente sabe que sempre existiu. Nós vamos Sempre ver aqui, existiu. Kardec vai questionar os espíritos e eles vão nos responder essa vontade, esse desejo de nós agradarmos aos deuses através de oferendas. Na época de Jesus, já existia, né? Os Sim. Isso que eram levados... Eles vão abordar aqui, Célia, aquela passagem lá aquela passagem lá de Abraão, quando do filho Deus de Abraão. pede o filho o dele filho único. Pede o filho único, né? Então vai ser abordado aqui. Então isso é muito antigo, vem do início da civilização. Bom, então a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre essa questão dos sacrifícios é a 669. E ele diz assim: o uso dos sacrifícios humanos remonta à mais remota antiguidade. Muito antigo. Como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradável a Deus? Então, Kardec diz que isso é muito antigo. Muito antigo. E ele questiona como os homens puderam um dia pensar que isso seria agradável a Deus. Porque, Nivaldo, quando a gente fala em sacrifícios, a gente lembra só de sacrifício de animais. Mas anterior a isso, tinha o sacrifício humano. Né? Era muito... A coisa era muito mais degradante. Então eles vão responder, Célia, primeiramente, porque ele não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Por que os homens ofereciam sacrifícios humanos e de animais? Porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Porque se compreendesse, jamais iam fazer um sacrifício para agradar a Deus. Nos povos primitivos, a matéria supera o espírito. Ou seja, eles dão mais valor à matéria que ao espírito. E é o que nós fazemos até hoje, Célia. Quando nós nos preocupamos mais com a nossa vida terrena do que a nossa vida espiritual. Fazemos planos para a nossa velhice, mas não fazemos planos para o nosso desencarne. Como estaremos no plano espiritual? Como se nós fôssemos viver aqui, sabe? O resto da vida. E a gente não conhece ninguém com 200 anos. Né? Então, todos vamos ter que retornar. O quanto nós somos enganados e que nós nos enganamos. Esse corpo físico, essa materialidade toda pela qual lutamos, pela qual perdemos muitas das vezes a saúde. Tudo isso vai ficar aqui. O nosso espírito, que é eterno, nós damos esse nós não fazemos pouco caso dele. Então, nos povos primitivos, a matéria supera o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal. E por isso que são geralmente cruéis. O senso moral neles ainda não está desenvolvido. Em seguida, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tivesse muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Então, o raciocínio é exatamente, olha, eu quero agradar alguém, eu vou pensar em alguma coisa de muito valor. De muito valor. Então, como eles pensavam que uma vida valia muito mais, e realmente vale, do que alguma coisa material, então eu vou oferecer uma vida. Isso foi o que levou a imolar primeiramente os animais e mais tarde homens. Já que, segundo a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício fosse proporcional à importância da vítima.
Então, quanto mais mais valioso, mais importante importante essa vítima, vida, a vítima, maior seria essa... mais agradável a Deus seria esse sacrifício. Na vida material, tal como a maioria de vós a praticais, se oferecerdes um presente a alguém, vós o escolhereis sempre de tanto maior valor, quanto maior afeto e consideração quiserdes testemunhar. Não é assim? Não é verdade, não é assim que nós nos A gente vai dar comportamos? presente para alguém que tem muita importância para nós, a gente vai procurar alguma coisa de muito valor. Como nós somos materialistas, Célia, a gente vai dar muito mais valor a algo que seja ligado à carne, à matéria, em detrimento daquilo que fosse agradável ao espírito. E diante disso a gente passa a entender esse sacrifício dessa criatura importante. Nós não vamos procurar presentear alguém que nós estimamos muito com uma coisa muito valiosa. A mesma coisa eles tinham. Como essa relação que com Deus. Essa ligação com Deus, esse sacrifício, essa oferenda, né, de maior valor, primeiro eram os animais, mas aí alguém disse, não, olha, se eu oferecer uma vida humana, é mais valoroso que a vida de um animal. Né? E provavelmente devia ter aquela escala, né, Célia? Olha, eu vou oferecer aqui um animalzinho pequenininho, um animalzinho de médio porte, ou de grande porte. Havia provavelmente essa escala. Na época de Jesus não era assim? Né? Não tinha lá pomba, né? Jesus, quando ele foi ser circuncidado, tinha que oferecer um animal. Um animal em sacrifício. Como ele não tinha, a Maria, José, não tinha condições, foi uma pombinha. Se você tivesse mais posses, seria animais mais maiores. E aí alguém chegou à conclusão de que uma vida humana deve ser muito mais apreciada por Deus. Então, o mesmo deve ter ocorrido com homens ignorantes em relação a Deus. Ou seja, imaginar que uma vida humana ia ter muito mais valor para Deus, que alguma coisa material, que uma prece, por exemplo. Uma prece. E esse estudo tem que estar dentro dessa lei da adoração, Célia, porque esse entendimento a gente precisa fechar. Fecha a nossa compreensão dessa lei da adoração, falando sobre a prece, sobre os gestos exteriores, o sacrifício. A gente fecha, então, esse entendimento do que realmente é agradável a Deus e aos espíritos. Porque quando a gente fala quando nós falamos, Nivaldo, lá na frente, na lei de adoração, na adoração exterior, porque esse sacrifício, ele cabe lá dentro da oração exterior. Perfeito. Quando ele diz que a verdadeira adoração é a do coração, e aí eu, para agradar por agradar, eu vou lá e vou fazer o sacrifício de um ser humano. E aí a gente vai lembrar da nossa reflexão da semana. Nós somos criaturas de Deus. Somos os escolhidos. Os escolhidos somos nós. E a gente vai e sacrifica. Hoje a gente tem condições de raciocinar desse jeito. A gente vai, sacrifica um irmão para agradar a Deus. Então, esses homens ignorantes, assim como nós fazemos a correlação, é muito estimado, um ser muito estimado meu. Então, eu vou dar uma coisa muito preciosa para ele. Nós todos, dentro da nossa ignorância, fazíamos o mesmo em relação a Deus. Como tem hoje, né, Nivaldo? Quantos sacrifícios ainda temos em algumas seitas, algumas religiões, algumas doutrinas, né? Porque eles ainda entendem que esse mundo espiritual precisa de algo material para ser assim
ofertado, né? E muita... E aí o que a gente já estudou, né, Célia? Voltando à questão de número 100, a escala espírita, depois que deixamos o corpo físico, teoricamente mais nada temos a ver com a matéria. E aí entra o entendimento, Célia, do morrer e do desencarnar. Morrer e desencarnar. Morrer, todos nós vamos. Mas desencarnar, de imediato, são poucos. Pode levar E muito tempo. esse desencarne é exatamente a separação efetiva, o desamarrar desses laços que prende o espírito ao corpo físico, ou prende o espírito à materialidade. E quando morremos e não desencarnamos, ficamos presos à matéria, necessitando ainda da matéria. Por isso é que é importante, inclusive, esse estudo da doutrina espírita, Célia, para que a gente possa conceber a ideia, o entendimento de que nós precisamos entender que vamos ter que retornar e deixar tudo isso de material para ir. Precisamos preparar o entendimento espiritual para que a gente, ao morrer, a gente desencarne e sigamos o nosso caminho para colônias, que também já estudamos aqui, colônias espirituais preparadas para nos receber. Senão, vamos ficar presos à Terra. Infelizmente, é isso que acontece. Então, falando ainda sobre essa necessidade que o homem teve de migrar, né, de ofertar primeiro animais, depois o próprio homem para Deus em sacrifício, tem a ver com a nossa necessidade de mostrar o nosso amor, né? A nossa devoção. A nossa devoção. A essa entidade maior. Célia, para tudo, Jesus deixou uma lição. Deixou. O óbolo da viúva. O óbolo da viúva. E ele mostra para nós aquela viúva, aqueles grandes milionários que iam lá e deixavam grandes fortunas. E aí ele observa uma viúva que só tinha uma moedinha. E foi lá e colocou. E ele diz que aquela viúva deu muito mais que todos aqueles outros. É uma lição para a gente aprender. Não precisamos de grandes sacrifícios para agradar a Deus. Uma prece sincera só. Aí a gente lembra mais uma vez, a verdadeira adoração é a que vem do coração. Do coração. Essa questão, Célia, ainda continua. Kardec, no item A, ele pergunta: desse modo, os sacrifícios dos animais teriam precedido os sacrifícios humanos? E eles respondem, que a gente já viu, eles já disseram isso. Quanto a isso, não há dúvida. Primeiro, foi o sacrifício dos animais, para depois o homem, com aquela ideia de aumentar a sua devoção, passou, então, ao sacrifício humano. Deixa eu fazer uma correção, porque lá no início do nosso estudo de hoje, eu falei que o sacrifício... Eu falei ao contrário. Que o humano e depois os animais. Não, primeiro foram os animais, depois o sacrifício humano. Por quê? O sacrifício humano, na nossa concepção lá daquele tempo, era muito mais importante, devia de agradar muito mais a Deus do que um simples animalzinho. E aquela vontade de querer fazer mais. Mais. Ó, eu tô dando mais para ti. Eu dou um animal, não, eu vou dar uma pessoa. Claro. O outro só vou dar duas pessoas. E aí, vamos embora. Né? E ainda tem mais um desdobramento, que é o item B. Kardec pergunta: de acordo com estas explicações, ou de acordo com esta explicação, os sacrifícios humanos não se teriam originado de um sentimento de crueldade? Então, era crueldade. A gente podia oferecer a Deus, bom, já que eu não gosto de você, Nivaldo, já que eu tenho... até aconteceu vou isso, colocar você. Mas de imediato não. Eles vão responder que não havia essa intenção de crueldade. A intenção era de agradar. Agradar. Era de agradar. Então eles respondem, não.
mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Ideia falsa. Falsa. Vede Abraão, aí ele vai contar a história de Abraão, que está lá no Velho Testamento, né, Célia? A história de Abraão, você quer falar, Célia? Porque Abraão, Abraão... Ele não vai, ele só fala em Abraão. Ele só fala. A história de Abraão. Abraão e Sara, né? E Sara. Sara demorou muito. Sara queria engravidar e não conseguia. Aí tem a história lá da serva. De Agar, que De nasce Agar, Ismael, que é o governador do Brasil, né? E aí Sara, já velha, consegue engravidar. E hoje ter um filho homem, o primeiro filho varão, já é importante. Lá naquela época, então, era presente de Deus. E aí Abraão, nasce o filho de Abraão, que é homem, Isaac, que é homem. Era tudo que ele queria, tudo que Sara queria. Mas aí Abraão recebe um comunicado que ele atribui a Deus. De uma voz direta. Que pede para que ele sacrifique aquele filho. Dê em sacrifício a Deus. Dê em sacrifício a Deus. Porque nessa época já havia o sacrifício dos animais. Aí é só para a gente ver a preciosidade que era esse filho para Abraão. Porque se essa voz direta perguntasse a Abraão, você aceitaria dar o seu único filho em sacrifício a Deus? Se ele tivesse a opção de falar não, ele ia falar não. Porque aquilo ali era tudo que ele estava querendo. Mas essa voz veio e disse a ele que ele deveria oferecer o único filho em sacrifício. Ele vai sacrificar esse filho e no momento H... No momento da execução, ele recebe... Então, a voz diz que era só para testar ele, a fé de Abraão. E aí? Se ele era realmente capaz de, por amor a Deus, oferecer o seu filho em sacrifício. Aí, para a gente perceber a preciosidade que era esse sacrifício humano. Então, voltando aqui, né, Célia, Kardec está perguntando sobre se havia crueldade com relação a esse sacrifício humano. E eles estão dizendo que não, mas uma ideia falsa de agradar a Deus. Vede Abraão. Mais tarde, os homens abusaram disso, imolando seus inimigos. Aí sim. Aí já houve uma aproveitou. Olha, peraí, agora eu tenho um inimigo aqui, eu vou pegar esse cara e vou oferecer. Ofereço. Aproveito, já faço uma oferenda. Mato 2 coelhos com uma cajadada só. É meu inimigo e eu ofereço... Em sacrifício, em oferenda. Olha só que maravilha, né? Então, mais tarde, os homens abusaram disso, imolando seus inimigos, até mesmo os particulares. Além disso, Deus nunca exigiu sacrifícios, nem de animais, muito menos de homens. Ele não pode ser honrado através da destruição inútil de sua própria criatura. Destruição inútil. Então, a gente deduz que pode existir destruição útil. E é uma das leis que nós vamos estudar aqui, que é a lei da destruição. Existe, é uma lei que nós vamos estudar, mas é uma destruição útil. Nivaldo, vamos voltar aqui para lembrarmos atitudes nossas agora. A espiritualidade nos diz que, com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas. Com certeza. É o que nós fazemos até hoje, né? Com todas as práticas. É a comida, é o sexo, é o poder, é o egoísmo, tudo nós abusamos. Por isso nós estamos aqui, por isso nós retornamos... Essa roda da reencarnação, da vida, para que a gente possa ir trabalhando essas
essas emoções, né? Trabalhando essas questões do orgulho, do egoísmo, do sexo, da comida, os nossos pecados, Isso, né? os nossos pecados. E os nossos exageros. E a gente vem a trabalhar isso de uma forma natural. E aqui, ainda, né, Célia, só falando isso, né, houve um aproveitamento, mais tarde os homens abusaram disso, imolando os seus inimigos, né? Infelizmente, a gente sabe que até hoje a gente aproveita muitas das vezes para... Quantos casos a gente vê o aproveitamento de uma dessas determinada situações. coisa para nos livrarmos, né? Então, como a espiritualidade nos diz, não há como imaginar que possa ser agradável a Deus o sacrifício de uma de suas criaturas. Qualquer tipo de sacrifício. Qualquer. Há um sacrifício, Célia, que talvez não seja abordado aqui, aquele sacrifício do próprio corpo. A automutilação. Automutilação, né? O próprio corpo. Então, também não é agradável a Deus. E tem outros sacrifícios, Nivaldo. Quando a gente faz aquele voto de silêncio. Voto de silêncio, voto de castidade, voto de... Entende? Então, são coisas que são contrárias à criação divina. A 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção, piedosa. Em algum momento, essa prática já foi agradável a Deus? Em algum momento da nossa criação? Olha só, com a prática piedosa, com piedosa intenção. Com intenção piedosa. Vai sacrificar, mas eu amo. Como, por exemplo, Abraão com seu filho. Sim. Abraão com seu filho. Com certeza, ele estava ali lamentando, ele estava com piedade daquele filho e dele mesmo também, mas ele ia sacrificar. Isso pode ser agradável a Deus? E a espiritualidade nos responde: não. Nunca. É a primeira afirmação dos amigos espirituais. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Então, quando a espiritualidade nos esclarece que Deus, porém, julga pela intenção, aí ele explica, porque sendo ignorante, como nós éramos lá naquela época, ignorantes, nós supunhamos que aquilo ali era agradável a Deus. Então, nós fazíamos esses sacrifícios humanos com a certeza, com a convicção, com a crença de que estávamos agradando a Deus. Então, só para dar... Célia, se a gente erra, mas a gente errar com a intenção de que nós estamos fazendo alguma coisa certa, vai ter um peso menor do que nós errarmos com consciência. Eu sei que eu estou fazendo isso de errado. Mas ainda assim eu vou fazer. Outra coisa eu fiz, mas eu não sabia. Eu pensei que eu estava fazendo alguma coisa que era bom. Então, vou ser condenado? Sim, mas vai ter um atenuante. Porque eu não sabia. A minha intenção era positiva, era boa. Era louvável. Era louvável. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato e não neste.
Ou seja, Deus levava em consideração aquela intenção, não o ato do fato em si. sacrifício. Mas a intenção dele era boa. A proporção que se foram melhorando, evoluindo, e sempre no sentido moral, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam, em que trabalhavam, em que acreditavam, e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material. Mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Aí a intenção não era mais essa prática do ato louvável, já era para satisfazer as suas paixões. Perfeito. Aí já era uma coisa diferente, a intenção já era diferente. E vai ter, consequentemente, outro peso, outra consequência, do que quando a gente, como o Nivaldo falou, quando a gente faz sem saber que não deveria fazer, e quando a gente faz sabendo com que não consciência. deveria fazer. E para isso, Jesus também deixou lá, né, Célia? Mais será cobrado aquele que mais foi dado, a quem mais foi dado. Então, aquele que mais sabe, aquele que praticou sabendo, ele vai ser mais culpado do que aquele que praticou Porque na inocência. Aí aqui, como a espiritualidade nos diz, o livre-arbítrio nosso está presente em todas as nossas decisões. E se eu muito sei, muito também eu tenho que saber que não vou fazer, que não posso, que não devo fazer. E ele fala aqui dos espíritos ainda envolvidos pelo véu da da materialidade. materialidade. É o que nós já falamos também, aqui há pouco, sobre esse entendimento do espírito estar completamente liberto dessa influência da matéria. Porque quando nós desencarnamos, nós, dependendo da nossa ainda ligação com a matéria, nós vamos ficar ainda, nos sentir necessidade de termos as coisas que nós tínhamos aqui. Ainda nessa resposta dos espíritos, muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam. Como ninguém precisa nos alertar, ninguém precisa chamar a nossa atenção de que determinada coisa é má, que vai causar vai ter como resultado uma situação desagradável, uma situação dolorida. Ninguém precisa nos alertar. Célia, e o que a gente precisa fazer com relação a isso? Perguntar. Eu gostaria que fosse feito para mim o que eu estou querendo oferecer ao meu irmão? É a regra áurea. Então, é a regra áurea. Se a gente parar para pensar em cada decisão que a gente tiver que tomar, se devemos ou não fazer, trazer para nós esse questionamento, a gente vai ter a resposta, né? Célia, esse assunto sacrifício é um assunto que vai continuar, né? Nós já estamos chegando agora ao final do nosso estudo, na noite de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado um pouco desse aprofundamento com relação a esse item, né?
que é bastante importante para que a gente possa entender não só o que acontecia em momentos passados da história do homem, mas hoje. A gente trazer para hoje as nossas necessidades e o que hoje nós estamos ofertando a Deus. O que Deus realmente quer de nós. Será que é o sacrifício de animal do homem ou ele quer a nossa conversão? A nossa mudança de entendimento, a nossa prece verdadeira ditada pelo fundo do coração. E se nós formos pegar o Evangelho, o único sacrifício, se é agradável a Deus, é o que nós impusermos a nós mesmos. Perfeitamente. É dobrar o meu orgulho, é dobrar o meu egoísmo. É a nossa transformação, a nossa mudança. É esse sacrifício que cada um de nós temos que fazer. É o que Ele quer. Então, meus irmãos, agradecemos a vocês a presença e agradecemos, evidentemente, a todos esses espíritos amigos que estiveram aqui nos sustentando, nos dando essa intuição, inspiração, para que mais uma noite pudéssemos fazer com vocês este estudo do Livro dos Espíritos. Então, pedindo a Deus que nos ilumine, nos proteja sempre, nos traga o entendimento necessário para que a gente possa, cada um de nós, nos fortalecer e tocarmos as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, com o entendimento de que tudo isso vai passar. Estamos aqui simplesmente nessa jornada de mais uma encarnação para aprendermos. Todas as dores que estamos passando são didaticamente oferecidas para nós, para que a gente possa evoluir, crescer. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.